Deus, Deus, Deus. Irmãos, estamos aqui de volta para conversarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades reais, que são as necessidades do Espírito. Nós estamos em busca constantemente do equilíbrio e da paz. E talvez por isso nos enganamos muitas vezes em procurar o equilíbrio e a paz de forma inadequada. Está se finalizando o ano 2019, estamos começando a entrarmos no ano 2020. Todos nós que estamos aqui habitando esse planeta, os que estão encarnados e os que estão desencarnados, já passamos por muitas dificuldades, por muitas tribulações, em vidas passadas e na vida existente. Mas tudo isso faz parte do nosso próprio crescimento moral e intelectual. Somos espíritos pré-adolescentes no que se diz respeito na nossa idade espiritual. Se entendemos que Deus criou tudo que conhecemos e o que não conhecemos, e que neste momento continua criando, dá para nós entendermos que os espíritos também foram criados em datas e épocas diferentes, como estão sendo tantos outros criados nesse exato momento, tendo a sua primeira oportunidade para habitar em um corpo físico, como sucedeu a tantos outros como nós. A nossa idade espiritual é que faz essa diferença tão grande entre tantos mundos e tantos espíritos. Irmãos, vivemos num planeta que está na segunda categoria evolutiva, segundo alguns espíritos que se comunicaram. Eles disseram que esse planeta está passando de prova e expiação para um planeta de regeneração. O próprio planeta está começando a absorver energias cósmicas mais etéreas, mais leves e mais puras. Esse nosso planeta já foi um planeta primitivo, e a sua evolução natural prosseguirá. Irmãos, nós estamos nesse planeta porque vibramos semelhante às energias desse planeta. Por isso estamos aqui. Alguns tiveram suas primeiras existências como seres humanos aqui nesse planeta. Tantos outros
vieram de outros planetas para habitar o planeta Terra. Vieram de planetas inferiores, mundos primitivos. Outros vieram de mundos superiores, porque não conseguiram se adequar àquele mundo que habitavam. Não conseguiram, por algum motivo, evoluir o suficiente moralmente. E como vibravam semelhante às energias emanadas do nosso planeta, vieram para cá. Não sabemos quem são eles. Somos nós e não somos nós. Não podemos definir quem são. Mas por toda a história da humanidade, a história recente, nos conta que viveram no passado muitos irmãos que trouxeram grandes avanços para a humanidade, que viveram à frente do seu tempo. Esses irmãos nós hoje podemos dizer com certeza que vieram de um planeta superior ao planeta Terra, que tinham conhecimento, tecnologia, inteligência. Não tinham a moral, mas tinham inteligência. E assim vieram para cá, porque a moralidade deles vibrava semelhante ao nosso planeta. E nessa magnífica obra do Criador, foram úteis, trazendo para o povo habitante desse planeta tecnologias novas, astronomia, astrologia, os conhecimentos do Espírito da vida eterna, tantos conhecimentos que foram trazidos para esse planeta através desses irmãos. Não sabemos se esses irmãos conseguiram aqui avançar moralmente para retornar ao mundo de onde foram exilados. Não sabemos. Não sabemos se permanecem aqui ou não. Também não sabemos. Não sabemos exatamente quantos irmãos foram trazidos para esse planeta e quantos se permanecem nesse planeta acompanhando a evolução. Irmãos, se o nosso planeta, na classe evolutiva, se encontra no 2º grau de evolução, estará entrando para o 3º grau. Enfim, é óbvio que nós somos espíritos ainda no início do aprendizado. Passamos somente por uma categoria que foi do mundo primitivo. Estamos aprendendo agora, nessa 2ª categoria de prova e expiação, estamos aprendendo a lidarmos com nós mesmos para entrarmos no mundo de regeneração. Mas para isso precisamos combater as nossas tendências ainda imperfeitas, combatermos essa ilusão da matéria, que a ilusão da matéria nos prende aqui nesse planeta, na vibração que existe. Precisamos dar mais valor à espiritualidade, à nossa espiritualidade, ao nosso poder mental e espiritual, cooperando para auxiliar
aos nossos irmãos também. Da mesma forma que precisamos de auxílio, esses irmãos também precisam de auxílio. Os nossos irmãos não precisam de críticas, de julgamentos. Sabe? Jesus disse que Ele é o médico das almas. Sim, Ele veio para curar, para ajudar os necessitados. Sim, todos somos necessitados, uns mais e outros menos. E se nós pudermos auxiliar aos que precisam mais do que a gente, por que não fazê-lo? Precisamos começar a compreender que os mais necessitados são esses nossos irmãos que praticam esses crimes que chocam a humanidade. Esses irmãos são os mais necessitados. Eles precisam de auxílio, de ajuda, de bons pensamentos, de boas vibrações. Infelizmente nós poucas vezes pensamos neles como necessitados. Quando pensamos neles, pensamos que eles são os inimigos da humanidade. Emitimos pensamentos negativos que prejudicam mais a nós mesmos do que a eles, porque deixamos de avançar. Desejamos que os criminosos sofram, mas quem sofremos somos nós com os próprios pensamentos. Somos os primeiros a sofrer, porque emitimos cargas negativas, de energias negativas, e sentimos sim, em nosso íntimo, e sofremos, porque ainda não compreendemos o que Jesus nos disse: amar incondicionalmente, amar ao inimigo. Nós, quando amamos, amamos somente os parentes e amigos, aqueles que não nos fazem mal, aqueles que não nos geram conflitos. Jesus falou sim, é verdade. Se você ama quem te ama, se faz o bem a quem te faz bem, que glória queres receber? Porque fazes isso que sabe que será retribuído. Agora, amar aquele que te faz o mal, fazer o bem àquele que te faz o mal, isso sim é glorioso. Aliás, foi isso que Jesus Cristo fez. Amou a todos sem privilégio algum e continua fazendo. Nós ainda não compreendemos isso ou não queremos compreender. Quando sabemos de uma notícia desagradável de uma pessoa que tenha praticado alguma maldade, nós temos o prazer em divulgá-la e falar para todos o erro alheio, com palavras nocivas. E Jesus também nos disse: o perigo não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque a boca fala o que o coração sente. Irmãos, sabemos que de vez em quando somos atingidos por informações desagradáveis. E emocionalmente, que é o coração, deixamos-nos levar pela energia negativa que nos atinge e não raciocinamos e falamos palavras que ofendem,
e que emanam energias negativas. Mas se nós pararmos para refletirmos um pouco mais, antes de falarmos, com certeza aprenderemos a dominar o nosso coração e a dar valor às palavras do Mestre Jesus Cristo. Temos tantas coisas que podemos fazer. Não precisamos mudar o mundo, porque ele mudará por si só. Precisamos mudarmos a nós mesmos. Sim, nosso comportamento, nossos pensamentos, apaziguar nosso coração, pedir ao Altíssimo, a luz eterna, ao nosso Deus Pai e Mãe, que nos dê força para que sejamos melhores do que temos sido até hoje. Não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Irmãos, por que continuamos a julgarmos o nosso semelhante? Estamos constantemente cometendo enganos, deixando de aplicar tanta coisa que poderíamos aplicar, a começar a dominarmos a nós mesmos. O mundo, gente, o planeta Terra, esse que conhecemos e habitamos, ele seguirá seu progresso natural. O homem nada pode fazer contra isso. Nós, homens, não podemos. Porque isso é uma lei da natureza. Mas podemos contribuir com bons pensamentos para que isso aconteça o mais rápido possível. Irmãos, se nós não combatermos a nós mesmos, ninguém fará por nós. Somos com certeza influenciados constantemente pelos irmãos, pelos espíritos bons e pelos espíritos ignorantes, porque não existem espíritos maus. A maldade é a falta de compreensão do homem sobre certos fatos. Existe ignorância, sim. Essa existe, que é a falta de conhecimento de algo. Então, irmãos, temos as duas influências opostas. Mas quais são as influências que aceitamos com facilidade? Geralmente são as influências negativas. Mas por que isso se dá? Porque ainda somos espíritos infantis, carregando mais negatividade do que a coisa positiva. Por isso, devemos pedir sempre a Deus forças para conseguirmos sermos mais úteis, dentro e fora da carne, encarnado ou desencarnado. Irmãos, Jesus nos ensinou tanto, nos deu amor e dá até hoje. Podemos parar para pensar e analisarmos. O que podemos fazer para sermos melhores do que temos sido até hoje? Trazemos muitas imperfeições, mas não devemos nos culpar, nos julgarmos, porque somos ainda aprendizes. Estamos aprendendo a lidar com nossos erros, com as nossas fraquezas. Não sabemos que dia sairemos da matéria para entrarmos na vida espiritual.
Não sabemos. Mas isso acontecerá. Como já aconteceu para os nossos parentes, amigos e colegas. Como já aconteceu com nós mesmos em vidas passadas. Acontecerá novamente. Mas como chegaremos lá do outro lado? Com a nossa vaidade? Sem termos feito qualquer força para dominá-la? Com o nosso orgulho? Com o nosso egoísmo? Com nossos desejos materiais? Será que chegaremos lá dessa forma? Pregando, dando conselhos, mas sem praticá-los. Dar a receita para o doente é sempre muito mais fácil do que tomar o próprio remédio. Irmãos, precisamos, já é tempo, estamos nesse momento, atravessando essa fase. E para crescermos um pouquinho, é admitir o que somos, porque se admitirmos o que somos, saberemos o que precisamos consertar. Mas se nós continuarmos a pensarmos que somos o que não somos, estamos mais distantes do nosso próprio progresso. Irmãos, quando falam mal dos nossos governantes, quando nós fazemos isso, principalmente nós que somos espíritas, fazemos isso sem termos conhecimento, sem sabermos o que estamos falando de fato. Nós sabemos que antes de reencarnarmos, muitos de nós solicitamos determinado tipo de prova, mas essas provas só são permitidas se os espíritos superiores saberem que somos capazes de cumpri-las ou não. Então, irmãos, se um espírito pede para reencarnar como um presidente, para fazer o bem a um povo, quantos espíritos devem fazer esse pedido? E a quantos esse pedido é negado? Então aquele irmão que pediu e que lhe é permitido chegar a ser um presidente, é lógico que esse espírito ele tinha e tem condições de fazer o bem, de ajudar. No entanto, ele aqui vem e acaba falindo, errando. Mas vamos observar, irmãos, que esse irmão foi dado uma tarefa enorme, porque ele tinha também uma enorme possibilidade de acertar. E nós, com toda certeza, não pedimos tal tarefa, porque sabíamos já de antemão que não tínhamos capacidade para tal. Então, irmãos, por que falarmos mal daqueles que ocupam cargos que lhes cobra muita responsabilidade e que infelizmente eles acabam falindo? Por quê? Vamos julgá-los
e emitir pensamentos negativos. Estamos agindo errado quando assim procedemos, pelos motivos que eu já falei. Irmãos, sabe? Quando Jesus falou, se formos convidados para uma festa, que não sentemos na primeira cadeira, que pode acontecer que o dono da festa chegue e peça que a gente levante para que sente em nosso lugar um amigo dele. E aí passaremos vergonha na frente de todos. Então devemos, ao chegar na festa, sentar no último lugar, que pode acontecer que o dono da festa nos convide a sentar na primeira cadeira. Irmãos, muitos de nós achamos que vamos chegar no céu e sentarmos na primeira fila, porque cumprimos com as nossas obrigações, porque achávamos que éramos melhores do que os outros. Infelizmente, quando lá chegarmos na espiritualidade, seremos colocados no nosso lugar devido. Então, irmãos, é 1000 vezes melhor que a gente consiga lutar contra nós mesmos, tentarmos ser humildes e entender o que Jesus quis nos dizer, que ser humilde é um dos requisitos para entrar nos reinos dos céus. Irmãos, que possamos todos lutarmos contra nós mesmos e não contra ninguém. Obrigado a todos e fiquem na paz. Que assim seja.